Olá, uma excelente sexta-feira para você em nome de Jesus. Sextamos. Hoje um dia um pouquinho atípico, né? Uma chuvinha, garoinha, mau tempo, mas não existe mau tempo para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm a palavra de Deus em suas vidas. Esse sempre segue firme, sempre cabeça erguida e Deus, claro, dá vitória, viu? Essa semana nós estamos falando sobre o grito de liberdade e hoje eu quero trazer para você o grito do cativo que virou livre. Lá em Marcos, capítulo de número 5, verso de número 1. O texto vai falar sobre o endemoniado de Gadareno. E o texto vai dizer o seguinte para nós. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. A palavra diz aqui que havia um homem, né, que vivia numa prisão espiritual. Era uma prisão dentro dele. Até que um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Olha só que importante é nós termos um encontro com o Senhor. A palavra diz que nós, né, muitos de nós, nós lemos até essa semana, somos escravos, né, do pecado. O pecado nos escraviza. O pecado, ele nos amarra, né? Ele cria amarras em nossas vidas. Ele cria situações aonde nós ficamos presos. Tem muita gente presa emocionalmente, preso, né, nessa questão espiritual. Muita gente, talvez, vivendo nesse momento difícil em sua vida. E a palavra de Deus diz que muitas vezes, assim como este jovem, assim como esse moço, preso, né, nessa questão de uma prisão dentro dele mesmo. Mas como eu disse para você, quando nós conhecemos a Cristo, tudo muda, né? Quando você conhece a Jesus, as coisas, elas se resolvem. Olha o que diz o verso de número 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha que lindo. É interessante a gente entender isso, porque a Bíblia diz mesmo ele vivendo nessa situação de prisão espiritual, mesmo ele se vendo, né, nessas condições de, dormir em sepulcros, andar dia e noite, gritar, se cortar, se martirizar, se ferir. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele encontra em Jesus, né, aquele que pode libertá-lo, aquele que pode transformar a vida dele. E aí vem o versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui, claro, o demônio, né, se manifestando, o espírito maligno se manifestando e dizendo, né, para Jesus o que Jesus estava fazendo ali, né, o que Jesus veio fazer naquele lugar. E é interessante porque, assim como, né, no caso deste moço, você vê que a luz, ela sempre vai atrapalhar os planos das trevas, né? A luz que é Deus, a luz que é Jesus, ela sempre vai atrapalhar as intenções do mal em nos ferir, em nos destruir. Então o demônio aqui, ele grita logo, né, dizendo: o que tenho eu contigo, Jesus Cristo, né, Jesus Filho do Deus Altíssimo? Aí vem a palavra no versículo 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então quando Jesus percebe, né, que existe ali uma ação do mal dominando a vida daquele rapaz, Jesus então manda o mal sair. Logo o mal se manifesta dizendo: o que eu tenho contigo? Por que tá me mandando embora? Por que você está fazendo isso comigo? E aí veio o versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Segundo os entendidos, os teólogos, legião é um número acima de 2.000 a 3.000. Ou seja, nós temos aqui no caso mais de 2.000 demônios na vida deste homem. Então, legião, é uma legião de demônios, é algo que a gente pode aí nomear em torno de 2.000 a 3.000. Vem mais aqui para nós.
e rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Ou seja, o mal não queria sair daquela cidade. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhes rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro ao mar. Eram quase 2.000, aí ó, o que a gente estava falando, eram quase 2.000. Então era a média de 2 a 3.000 demônios. Aqui não chegou exatamente a 2.000 porcos, mas eram quase 2.000 e afogaram-se, né? Todos aqueles porcos se afogou no mar. Imagine o dono daqueles porcos, como ele reagiu ao descobrir que, né, quase 2.000 dos seus animais ali, da sua criação, havia se perdido. Aí vem o versículo seguinte, né? E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe ao que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse, né, do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A palavra então está dizendo aqui, né, que logo depois de toda essa situação, né, desse rebuliço todo, dos porcos, os demônios entrando nos porcos, os porcos se precipitando, a Bíblia diz que as pessoas ficaram temerosas por aquilo que estavam vendo e pediram para que Jesus saísse da cidade. Ô, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas às vezes não entendem, né? Não compreendem o agir de Deus, não entendem a manifestação do Senhor. No caso aqui, muitos talvez ficaram até mais preocupados com os porcos do que com a vida daquele homem livre, liberto, abençoado. Mas uma coisa me chama a atenção, já aqui no finalzinho do versículo, quando a palavra de Deus ela fala, né, que o Senhor dá uma nova identidade para aquele moço. A Bíblia diz que entrando então Jesus no barco, o endemoniado, aquele que era endemoniado, pediu para estar com Jesus, e Jesus disse: não, vai para sua casa, vai para os teus e anuncia quão grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Ô, meu irmão, minha irmã, é o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida. Não sei como você talvez está se encontrando hoje, como talvez você tenha estado nesse dia de hoje, como tem estado a sua vida nesses últimos tempos, mas eu digo para você uma coisa: foi para a liberdade que Jesus te libertou. Não procure mais viver preso, presa, seja prisioneiro, seja de uma emoção, seja de um sentimento, seja de uma situação. Não se vê mais preso a nada. Por quê? Porque Jesus, ele te dá saúde, ele te cura, ele te liberta, ele te transforma. Então, aquele moço, ele vivia numa prisão. Era uma prisão interior, uma prisão onde o demônio, né, os demônios o aprisionavam. Aí vem o confronto, né, o Senhor Jesus expulsando aqueles demônios, lidando com aqueles demônios. E depois, por fim, nós tivemos então a nova identidade. Nós tivemos ali tudo novo. Jesus não apenas liberta, né, não apenas nos liberta do mal, mas da opressão interna que impede de ser e de florescer. O gadareno é a prova, né, de que ninguém está longe demais que não possa ser restaurado. Olha que lindo, hein? Essa é a prova real de que não importa o quão fundo, né, a pessoa possa estar, se ela buscar. Mas lembre-se, a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele correu e ele foi buscar ajuda. É o que nós temos que fazer. Talvez muitas pessoas estão esperando a situação se resolver, a situação melhorar, mas não estão buscando ajuda. Eu te pergunto, você talvez se encontra nessa situação de: pastor, preciso de ajuda, estou aprisionado, eu me sinto um prisioneiro, pastor, dessa situação, prisioneiro deste mal, um prisioneiro do diabo. Eu quero orar com você agora e eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Eu não aceito este mal sobre a sua vida, mas eu peço para você: tome posse da bênção,
porque Deus quer te abençoar. Vamos orar? Apresente comigo a sua vida, apresente comigo a sua situação e creia na manifestação de Deus para esse dia, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui diante do Senhor, nesta hora, Senhor, orar e apresentar a vida de todos que estão orando aqui comigo. Senhor, é exemplo do que nós estamos lendo aqui, o endemoniado de Gadareno. A Bíblia diz, Senhor, que ele se encontrava um prisioneiro do mal, aonde, meu Deus, ele se cortava, e Deus não era porque ele queria, não era algo que ele planejava, mas os espíritos faziam com que ele se cortasse, com que ele se martirizasse. Os espíritos faziam, Deus, que ele se jogasse num lado para o outro, dormisse em sepulcros, Pai. Uma vida completamente humilhante. É isso que o diabo, Senhor, ele quer fazer na vida das pessoas. Ele não se contenta apenas em arruinar. Ele quer ver a pessoa, meu Deus, no pó. Ele quer ver a pessoa, meu Deus, se rastejar. Mas Deus, eu venho agora, em nome de Jesus, orar por todas estas pessoas que talvez, meu Deus, se encontram em prisões, Pai. Prisões espirituais, prisões físicas, prisões, meu Deus, emocionais, prisões, meu Deus, sentimentais, prisões, meu Deus, aonde esta pessoa por si só não tem conseguido sair, Pai. Esta pessoa não tem tido forças, ela não está, meu Deus, conseguindo adquirir, meu Deus, força o necessário para se ver livre deste mal, para se ver livre deste problema. Mas Deus, eu uso a tua autoridade agora, eu uso o poder que há no nome de Jesus para ordenar, para exigir que este mal agora saia da vida desta pessoa, da vida deste homem, da vida desta mulher, desse jovem, desta jovem. Talvez é alguém que se corta, que se mutila, alguém, meu Deus, que se fere. É alguém, meu Deus, que não tem amor próprio. Alguém, meu Deus, que talvez está se afundando e, meu Deus, em ritmo acelerado, esta pessoa, meu Deus, está beirando a morte. Mas eu venho agora na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, ordenar a você, o mal, saia da vida desta pessoa agora. Opressão maligna, opressão demoníaca, opressão diabólica, em o nome do Senhor Jesus, solta este homem, solta esta mulher, esta pessoa que é bombardeada por maus pensamentos, esta pessoa que é bombardeada por pensamentos malignos. Eu determino a você agora o mal, em nome de Jesus, saia. É você, espírito da depressão, eu digo agora em nome de Jesus, pega todo o teu mal, todo o teu problema, toda a tua obra, toda a tua maldição e saia. Deu fora, bate em retirada agora, em o nome do Senhor Jesus. Poder de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos que oram comigo e que estas pessoas que estão orando sejam abençoadas para a tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de Deus esteja com você. Toma posse da bênção, creia na oração e tenha certeza que você é uma pessoa livre, até porque foi para a liberdade que Cristo te libertou, tá bom? Que Deus te abençoe, uma excelente sexta-feira para você. Até a próxima. Fique com Deus, fique com Jesus. Tchau!